Agora de futsal, o time do Praia Clube não teve tempo nenhum para se preparar para o jogo contra o Joinville. O time treinou ontem à tarde, treinou hoje pela manhã e amanhã à noite volta à quadra para enfrentar a equipe de Santa Catarina pela Liga Nacional de Futsal. Ontem vários jogos foram realizados, o Praia Clube perdeu uma posição. Preste atenção aí, confira os resultados dos jogos de ontem à noite e a classificação. Em Cascavel, vitória do time da casa sobre o Vitória por 2-1. Em Londrina, o Jaraguá goleou o Corinthians 6-3. Em Farroupilha, empate de 1-1 entre Cortiana e Florianópolis. Em Petrópolis, o Petrópolis goleou o Moarama 4-1. Em Suzano, o São Paulo foi derrotado de goleada pelo Joinville 6-0. A próxima rodada será amanhã, com os jogos entre Carlos Barbosa e Minas, às 7 da noite em Carlos Barbosa. Em Duque de Caxias, no mesmo horário, jogam Vasco da Gama e Toledo. Às 7h30 da noite, em Petrópolis, o time da casa recebe o Jaraguá. Em Vitória do Espírito Santo, jogam Vitória e o Moarama. Às 7h15, em Garça, no interior de São Paulo, jogam Garça e São Paulo. E às 7h30 da noite, aqui em Uberlândia, jogam Praia Clube e Joinville. Antes dos jogos desta quarta-feira, o Joinville lidera a Liga Nacional com 26 pontos ganhos. Em segundo está o Jaraguá com 21. Em terceiro, Carlos Barbosa, 20 pontos. O Erechim é o quarto colocado com 18. O Minas está em quinto lugar com 17, mesmo número de pontos do Garça, que está em sexto. Em sétimo, o Corinthians com 16. O Orlândia também com 16, está em oitavo lugar. O Cortiana também com 16 pontos é o nono colocado. Em décimo está o Petrópolis com 14. 11º, o Praia Clube também com 14. 12º, Cascavel com 11. Em 13º, Unisul com 10. O Toledo é o 14º colocado, também com 10 pontos ganhos. O Moarama está em 15º lugar, também com 10. 16º, Florianópolis com 8. 17º, o São Paulo com 6. O Vasco da Gama está em 18º lugar com 3. E o Vitória é o lanterna com apenas 2 pontos ganhos. Portanto, o Praia Clube, que estava em 10º lugar, agora é o 11º colocado, ainda continua na zona de classificação, mas é preciso vencer esse jogo contra o Joinville amanhã para poder continuar aí brigando por uma vaga na próxima fase. Aliás, o time continua se reforçando, apresentou mais um jogador esta semana e o técnico Miltinho já preparando a equipe para esse jogo aí. O desgaste físico é um dos problemas do Praia, que vem enfrentando uma verdadeira maratona nesse início de Liga Nacional. O cansaço pela maratona de jogos é perceptível em qualquer jogador do Praia Clube. Afinal, a equipe já fez 12 partidas na Liga Futsal em 35 dias, uma média de um jogo a cada 70 horas. Nossa realidade tem sido essa, e é claro que isso acarreta algumas consequências que podem prejudicar o rendimento da equipe. Mas nós temos que saber administrar isso, está todo mundo envolvido no processo de fazer o melhor possível e vamos lá, vamos trabalhar, alguns jogadores aí treinando de forma moderada, alguns apostando só na recuperação e aqueles que estão inteiros fazendo um treino mais intensivo para que, se for necessário, jogue durante mais tempo, durante essas partidas, para que a gente consiga os resultados. Mas se o problema fosse apenas a maratona de jogos, tudo poderia ser muito mais fácil, pois as contusões é no momento o maior adversário do Praia. Além de Pablo e Renan, que devem ficar afastados por mais uns 4 ou 5 meses, Indião, Hugo e Jader Dantas serão poupados dos treinamentos e talvez até do jogo de quarta-feira contra o líder Joinville. Bruno, Índio e Arthur vão para o sacrifício, já que no momento o grupo está bem reduzido. A gente vai apostar exatamente na recuperação desses atletas, em poupá-los, em treinar moderadamente com alguns, como eu já te falei, para que a equipe consiga entrar em quadra no limite máximo possível, tanto individual quanto coletivo. As viagens do início da competição, né, vai acumulando e acarreta outras lesões, assim como o índio, os 2 índios, né, eu que agora peguei uma virose, então a gente tem que juntar os cacos, né, e ver o que acontece e vamos em busca da classificação. O preparador físico do time, Marquinhos, revela que o momento é delicado, já que são jogos decisivos e o grupo tem suas limitações. Se alguns jogadores estão entregues no departamento médico, no caso do Hugo, do Indião,
do próprio Índio, mas são jogadores que não preocupam, que a gente está fazendo esse tratamento na fisioterapia com eles para recuperá-los para o jogo. Com tantos problemas, a diretoria procura fazer o que pode para ajudar o time. Na última semana contratou o ala Valtinho, revelado pelo Atlético e que jogava no Paraná. Ele chega com um discurso feito. Eu gosto de jogar mais jogo difícil, né? Que você tá mais ligado, mais atento, e jogo fácil às vezes você tá meio desligado e acaba perdendo por vacilo bobo.